Olá, turma, bem-vindos aqui à nossa aula de arte. Bem, pessoal, hoje encerrando aqui a nossa sexta-feira, né, nossa semana de videoaula, eu vou trazer para vocês, na nossa aula de artes, um pouco sobre as formas, né, a arte através das formas, tá? No livro de vocês, na página 21, vocês podem estar acompanhando aí também sobre esse conteúdo com a leitura, acompanhando aí a leitura do livro, tá? Então, muitos artistas utilizam as formas para representar sua imaginação e criar lindas obras de arte. Nós vamos entender como é que isso funciona através de um artista conhecido, né, que a gente já falou em sala de aula sobre ele, que é o Romero Brito. Na prática dele, nas suas obras de artes, ele traz uma prática de artes através de formas, tá, pessoal? Então, ele também desenha a partir de formas geométricas, né? Como a gente pode ver aqui. Ele utiliza coisas do dia a dia e lembra de formas que ele aprendeu, né? Na infância. E faz aí alguns desenhos, algumas artes, usando a técnica de formas, né? Outro artista também que a gente vai trazer para vocês entender um pouco sobre esses desenhos, sobre essas artes através das formas, é o Volpe, tá? Que também tem no livro de vocês sobre ele. Ele também é um artista que se inspirou muito, né? Os desenhos, as pinturas dele eram baseadas assim em formas. Então, só para vocês conhecer um pouco desse artista, né? O Volpe. Alfredo Volpi, ele nasceu na Itália em 1896. Quando tinha apenas um ano, ele veio para o Brasil, né? Com toda a família dele, veio morar no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo. E lá, pessoal, ele começou a carreira dele como pintor de paredes, né? Da cidade, tudo que era parede que ele encontrava, ele ia pintando. Então, as formas como ele retratava essas pinturas era assim, essa forma que vocês estão vendo aqui no desenho, tá? Com 19 anos, ele começou a pintar artisticamente, ou seja, ele virou um profissional da arte, né? E em 1953, Volpe ganhou um prêmio de melhor pintor brasileiro. Seus trabalhos de pintura retratavam a cidade de São Paulo, a cidade, os subúrbios, né? Ele gostava muito de o que é retratar, ele trazia, ele pintava nos muros e também nas suas obras de artes a forma de como se apresentava a cidade, tá? E os subúrbios também da cidade. Aí aqui eu vou trazer algumas obras dele, né? Do Volpe, do Alfredo Volpe, para vocês entenderem o que ele retratava. Por exemplo, se ele estava numa praça e ele via alguma coisa que ele achava legal, então ele retratava isso em alguma parede da cidade. Como, por exemplo, nessa figura que vocês veem aqui, um carrinho de pipoca, né? Ele desenhou. E também as casas, né? As casas, como eram as casas naquela época, na época em que ele morou lá em São Paulo, então ele retratava isso. Tem outros exemplos também, como a cidade na época, né? Que era bem diferente. E aqui nessa segunda é mais ou menos um romance, né? Que ele também provavelmente vivenciou, percebeu e acabou retratando aqui nessa linda obra de arte. Então, a nossa aula é sobre isso, né? Fazer artes através de figuras ou de formas geométricas, como aqui, né? Nessa arte dele, as casas que vem trazer aí em forma de triângulo, retângulo e tudo mais. Então, fazer artes a partir disso você lembrar de quando você aprendeu sobre as formas e tentar fazer alguma arte, alguma obra através dessas formas que você aprendeu, tá bom? Então, hoje eu queria que vocês, né, conhecessem aí esse artista, que é o Volpe, que ele traz essa arte dele baseada nessas formas e para vocês também realizarem as atividades de vocês no livro, tá, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de arte, é uma aula bem curta mesmo, um conteúdo bem curto.
E aí vocês vão estar realizando as atividades que eu vou estar direcionando lá na agenda, as páginas para vocês fazerem em casa sobre esse conteúdo, tá certo? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo, né, no coração de vocês. Estamos ainda com saudade, mas estamos em casa e nos cuidando. Até a nossa próxima aula e eu desejo a vocês um bom fim de semana.